Fala pessoal, boa noite, 19 horas em ponto, começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai bater um papo com o mestre Fábio Gurgel, vamos falar um pouco sobre gestão e vai ser bem bacana. Forte abraço pessoal que está chegando aí, muito obrigado. Júnior, Silas, Castro. Daqui a pouquinho o mestre está chegando aí, vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído, onde a gente vai estar falando sobre gestão, trazendo mais uma live, né, sobre esse tema tão importante. E a gente sabe que aqui na nossa Bahia a gente está sendo muito afetado, né, com isso. Boa noite, mestre Clóvis, satisfação imensa ter o senhor por aqui. E a gente vai estar batendo um papo hoje com o mestre Fábio Gurgel, falando um pouco sobre gestão, falando um pouco sobre como se portar, né, como um professor pode ficar esperto para não cair nas armadilhas que vem acontecendo. Até nesse retorno, né, que algumas academias já podem dar aula através do lance sem contato e tal. Olha, já temos aqui o nosso mestre. Vamos ver aqui. Mestre chegando por aí. Deixa eu ver se eu conseguiu. Agora sim. Fábio Gurgel. Boa noite a todo mundo que vai chegando aí, obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Mestre Fábio Gurgel. Oi, beleza? Tá tudo certo, tudo sob controle, me ouvindo bem aí, mestre? Tudo ótimo, cara. Prazer falar contigo aí. Ô, mestre, é uma satisfação imensa ter o senhor aqui conosco nessa noite. O pessoal vai chegando devagar. Antes de mais, eu queria agradecer ao senhor por disponibilizar esse tempo e bater um papo com a gente. Aqui é a Federação Baiana de Jiu-Jitsu, FBJJO. Levar um pouco de informação, né, aos professores baianos, uma vez que a gente está passando por um momento complicado, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E é importantíssimo a gente ouvir algo que seja construtivo daquelas pessoas que deram certo, aquelas pessoas que realmente faz acontecer. E o senhor é uma dessas pessoas. Eu queria agradecer mesmo de coração e dizer que estou muito satisfeito, muito lisonjeado em poder bater o papo com o senhor essa noite. Muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, um prazer falar com o pessoal da Bahia aí. Só vamos tirar o senhor, porque no jiu-jitsu a gente não tem essa formalidade toda, né? Acho que todo mundo faz parte do mesmo... Eu agradeço aí, mas eu sei que o respeito é independente dessas formalidades, né? Então fico muito feliz aí de estar podendo bater esse papo com vocês. Espero acrescentar aí para a tua turma, né? Para a tua audiência toda, para todo mundo que faz jiu-jitsu na Bahia, um pouquinho da nossa experiência. E você tocou num ponto, né, que começa com essa questão da pandemia, e uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender de cara, e eu acho que isso serve para outras coisas também, é uma lição que a gente tem que levar um pouco mais adiante até, é sair do vitimismo, né? É sair da situação onde você acha que o mundo conspira contra você. Que, porque aqui é muito difícil, porque aqui é problema, porque aqui eu estou numa cidade pequena, porque minha academia não sei o quê. Todo mundo tem um monte de problema. E essa pandemia, ela tocou num ponto que acabou um pouco com isso, né? Porque não existia nenhuma exclusividade. Sim. Salvo alguns setores específicos, né, que se beneficiaram, porque sempre tem alguém que vende o lenço, né, para quem está chorando, mas num geral, todo mundo foi afetado. Todo mundo, como você mesmo colocou, não só na Bahia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não só o setor de academias, mas todos os setores, na sua grande maioria, foram drasticamente impactados, né? Então, tem um monte de lição para a gente tirar disso. Acho que as academias de jiu-jitsu estão passando por um momento muito difícil e, ao mesmo tempo, estão colhendo o fruto de um pertencimento que outras atividades não têm. Então, é aquela história de você olhar o copo meio cheio, meio vazio. Sim. Quando você olha para um setor de academias em geral, o que os alunos fizeram nas academias que estavam fechadas? Cancelaram as mensalidades imediatamente. O que a maioria dos alunos que faz jiu-jitsu fizeram? Não, peraí, minha academia, eu quero suportar ela, eu quero ajudar, porque eu sei que
quando isso passar, eu quero estar de volta, eu quero que meu professor esteja bem, quero que minha academia esteja funcionando, né? Então a gente viveu uma experiência, até certo ponto, nem tão drástica, né? Para quem soube trabalhar dentro dessa pandemia. Eu acho que a gente tirou lições importantes e acho que o jiu-jitsu se uniu de certa maneira e a gente está enfrentando isso aí, né? Estamos passando, vamos lá. Não acabou ainda, mas estamos chegando lá. É verdade. Mestre, nós publicamos no nosso Instagram, que a gente está fazendo essa live hoje. Muitos professores estão dando aula, mas alguns deles disseram que vai correr um pouquinho para assistir aqui. Nós vamos estar deixando essa live gravada no IGTV, aqui no Instagram da Federação. E para o pessoal que está chegando aí, muito obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu queria pedir uma coisa a vocês. Aqui embaixo a gente tem uma cartinha, um aviãozinho, que é bem interessante. Clica nele, manda para 5 colegas aí, que a nossa live vai chegar para mais pessoas, mais professores. A gente vai estar levando informação de qualidade, né, para muito mais gente. Mestre, eu fiz aqui uma lista de perguntas. Esse é o projeto 30 Minutos com FBJJO, no qual a gente faz um bate-papo de 30 minutos. Né, fica a critério do senhor, se o senhor quiser passar, dependendo, enfim, vai ficar a critério. A gente tem esse projeto, como eu falei, são 30 minutos, um bate-papo bem descontraído, bem rápido, e eu fiz aqui uma lista de perguntas, né, uma espécie de cola, para a gente não perder nenhuma observação que o senhor tem que passar para a gente. Então vamos começar. Tentar condensar tudo em 30 minutos, vou fazer meu melhor. Se não der, espaço um pouquinho, espero que o pessoal não se incomode aí. Eu estou à disposição, a gente colocou 30 minutos para ser rápido para os nossos convidados, né? Mas, dependendo do senhor... O convidado que não estiver gostando pode ir embora, pô. Tá tudo certo. Beleza, então. Tá bom, mestre. Vamos nessa, então. Fiz aqui com base nas minhas perguntas. Mestre, você é um dos maiores representantes do nosso esporte, principalmente agora na área de gestão de academias. Na sua opinião, qual é o maior erro que um professor de jiu-jitsu pode ter, né, atualmente? Qual é o maior erro do professor de jiu-jitsu agora, nesse momento de pós-pandemia, de retorno? Eu diria que é um problema que assola a comunidade do jiu-jitsu em geral, e eu não quero aqui crucificar ninguém, porque eu quero, na verdade, justificar. O que acontece é que nós do jiu-jitsu nunca tivemos informação. O jiu-jitsu não foi criado ou não foi pensado para ser um negócio, ou melhor, ele foi até pensado para ser um negócio exclusivo e único na família Gracie. Mas ele não foi pensado e ensinado para que as pessoas se desenvolvessem e criassem seus próprios negócios e expandissem o jiu-jitsu da maneira como ele acabou expandindo, porque era uma coisa incontrolável, né? Mas as pessoas tinham muito pouca informação. Então, acaba que, para responder a tua pergunta mais objetivamente, eu acho que a falta de informação unida aos professores de jiu-jitsu não acreditarem que o jiu-jitsu pode ser um negócio de fato. Então, eles não tratam o jiu-jitsu como negócio porque eles têm aquela camaradagem do jiu-jitsu, ou seja, o cara é meu amigo treinando de graça, eu sempre treinei de graça também porque eu sou competidor. Uma série de práticas muito nocivas que foram permeando o jiu-jitsu aí em toda a sua evolução. E o que a gente vê com isso é que, no final, essas pessoas que acham que estão ajudando o próximo estão, na verdade, atrapalhando o jiu-jitsu como um todo, porque imagina que uma academia que não tem sucesso, quanto dura, pega no teu exemplo da federação aí, quanto dura uma academia que não faz sucesso, que o professor não ganha dinheiro? Chega uma hora que, por mais amor que o cara tem aquilo, ele vai ter que fazer outra coisa. Claro. Ele para de prestar um bom serviço, né, porque ele não tem o retorno financeiro daquilo. Então, acho que os professores têm que entender o jiu-jitsu como uma prestação de serviço, né, e para fazer o melhor possível para o aluno. Eu acho que isso que faz com que tudo vá para frente, né? Então, acho que esse entendimento e acreditar no jiu-jitsu como negócio. Pronto, então, só dando segmento aí a essa questão, só emendando a pergunta. Nós aqui da FBJJO, a gente vem trazendo algumas lives com informações, né, com gestores de academia, gestores de equipe, né, com alguns mentores, trazendo informação para os professores. Então, o senhor acha que isso é interessante, que esse é o caminho, quanto mais informação, melhor? Absolutamente, sem nenhuma dúvida. O professor ele tem que vislumbrar a possibilidade
assim, quando você pensa assim, no trabalho ideal, o que acontece com o professor de jiu-jitsu? Ele ama o jiu-jitsu, né? Mas amar o jiu-jitsu é um ponto. E um ponto só não é suficiente. Você precisa ter aí um equilíbrio entre a sua paixão, entre se aquela paixão é economicamente viável, e um terceiro ponto fundamental é se aquilo traz benefício para a sua comunidade. Aquilo faz bem para as pessoas ao seu redor. O jiu-jitsu pode tranquilamente contemplar esses três círculos, né, que foram muito bem colocados e criados pelo Jim Collins, que é um escritor sensacional sobre livros de gestão, escreveu Good to Great, Built to Last, inclusive uma recomendação literária que eu acho que vale muito a pena quem quer começar a entender um pouquinho de gestão de negócio, que leia. Então, você precisa ter esse entendimento. Quando você não tem esse entendimento, você fica ali trocando 6 por meia dúzia, querendo impor coisas que são nocivas para o teu próprio negócio, entendeu? Então, o trabalho que estão fazendo de tentar trazer informação definitivamente é o melhor caminho. Pronto. No final do nosso bate-papo, eu vou pedir para o senhor dar umas dicas de alguns livros. Inclusive, já vi aí algumas... Vai copiando aí atrás. Já vi alguns vídeos, assisti alguns vídeos que o mestre... das entrevistas que o mestre vem fazendo, né, com várias personalidades. E vi que tem alguns livros que são bastante interessantes. No final a gente vai estar pedindo essa informação aí. Queria mandar um abraço a Kaique Luz, que mandou um link de um vídeo que o mestre fez, falando sobre a história do começo, né, ali da CBJJ. Muito interessante e a gente ficou muito feliz. Pronto, vamos dar seguimento então, mestre, sobre as nossas perguntas. Né? Vamos lá. Dá para viver do esporte, mesmo em cidades pequenas, aqui como exemplo no interior da Bahia, e se dá para viver, qual seria o caminho que um atleta deveria seguir para conseguir esse êxito? Olha, sem dúvida dá, né? A resposta é positiva, você precisa acreditar e saber fazer. Eu acho que tem... cada região vai ter aí a sua limitação própria, né, de contingente e de renda per capita. Tem uma série de coisas que são importantes, mas é muito importante entender que as coisas são proporcionais, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma comparação com São Paulo, que é uma megalópole, que tem muita gente, que tem dinheiro, tá, mas você vai pegar um aluguel em um bom ponto, você vai também pagar o olho da cara. As coisas são proporcionais, né, de certa maneira. Então, você tem condição sim de fazer a sua academia ter sucesso. Quando você fala de atleta, o atleta no jiu-jitsu, ele precisa se completar. Não dá para vir com a cabeça de que vou me dedicar 100% a ser um competidor de jiu-jitsu e não vou fazer mais nada da vida, e não vou estudar, e não vou me preparar, e não vou entender de absolutamente nada, vou só me dedicar àquilo. Aquilo, na verdade, é uma desculpa, né? Você quer fazer só o que você gosta. Sim. Você precisa realmente se preparar em diversos outros caminhos para que você possa ter sucesso. Porque, como atleta, você pode até ganhar dinheiro durante a sua carreira, mas esse dinheiro não vai ser suficiente, porque a sua carreira é curta, né? Então você vai competir até seus 30 e poucos anos, 35, vai esticando 38, mas depois você vai viver mais do que o dobro do que esse tempo de vida que você tem. Né? E aí, você vai fazer o quê? Se você não estudou, se você não se preparou, né? Essa relação de que eu vou ser um campeão e vou montar minha academia, ela já ficou lá atrás. Hoje não existe mais essa possibilidade. Você pode ser o maior campeão do mundo. Se você montar uma academia sem estudar como você vai fazer a gestão dela, você vai quebrar. Eu posso te garantir que você vai quebrar. Né? Então, é muito importante que as pessoas estudem e se informem. Eu acho que esse é o caminho, porque você pode descobrir, inclusive, dentro do seu estudo, dentro do seu processo de aprendizado, você pode descobrir outros caminhos. Né?
que de repente ninguém está vendo e que são oportunidades para você, dentro do jiu-jitsu, criar novas situações e não simplesmente o que, como era comum antigamente, você ser um atleta, virar professor, dono de academia e seguir essa sequência aí, que era só o que tinha antigamente. Hoje em dia você tem um leque de opções muito maior, precisa simplesmente se preparar mais e nunca deixar de estudar. Boa. Eu fiz essa pergunta com duplo entendimento, porque a gente, além de professores, donos de academias aqui na nossa live, a gente tem também alguns atletas, né? E essa resposta que o senhor deu aí serve para as duas vertentes, né? Tanto para o professor quanto para o atleta de jiu-jitsu. Queria aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal que está chegando, mestre Mauri, olha, a Gabi Garcia está aí também, um forte abraço a todo mundo, muito obrigado pela audiência. Pedir a vocês aqui embaixo, tem um aviãozinho, tem um envelopezinho, clica nele, manda para 5 pessoas, que a nossa live vai chegar muito mais longe, vai estar levando informação a mais professores, a mais atletas, que aqui é informação de qualidade. Muito satisfeito, muito feliz em ter Vossa Excelência aqui, ter o mestre Fábio Gurgel com a gente aqui hoje. Mestre, jiu-jitsu é estilo de vida, contra a competição, o que hoje o professor deve focar nas aulas de jiu-jitsu, né? Porque muita gente fala de jiu-jitsu é estilo de vida, né? Muitos atletas treinam por estilo de vida, muitos atletas treinam para competir, outros treinam por treinar. Então o professor ele tem que estar atento a todo esse público, né? Qual é a dica que o senhor daria hoje para o professor, qual é o foco que ele teria para dar seguimento nas suas aulas? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que tirar da cabeça essa coisa de uma coisa contra a outra, né? O old school contra o new school, a defesa pessoal contra a competição. As coisas não são contra, elas fazem parte de uma mesma coisa, que é o jiu-jitsu. Sim. Aí você fala, bom, mas o que a minha academia deve focar? Aí eu vou te dar alguns dados para você escolher. Se você quiser focar na competição, você está focando em 3% dos praticantes de jiu-jitsu. Ou seja, está voltando o seu negócio para apenas 3% do número de praticantes potenciais. Em cima disso, você tem um público que geralmente quer viver de jiu-jitsu. E que é um público que normalmente não quer pagar para isso. Ele quer receber dinheiro do jiu-jitsu de alguma maneira. Então, você já vai encontrar uma barreira. Sabe aquele caso que o cara ganha 2 campeonatos e já acha que não precisa mais pagar academia? Ou o cara começa a te ajudar nas aulas e acha que não tem que pagar academia? Enfim, esse tipo de relação, que está também muito ligada em como você faz a tua gestão de forma profissional, de como você entende o seu negócio como, de fato, uma prestação de serviço. Porque se você entender como uma prestação de serviço, tudo que esse atleta mais precisa é do seu suporte técnico. Claro. Então, nada mais justo do que ele pagar, né? Agora, quando você acha que esse atleta é a propaganda da tua academia, você tende a dar algumas vantagens e tratar esse atleta de uma forma diferenciada, o que vai contra todos os outros, né? Tem uma frase da Ayn Rand, que é uma filósofa russa, que eu gosto muito, que é assim: ter pena dos culpados é trair os inocentes. O que isso quer dizer é o seguinte: se você privilegia alguém porque esse cara não quer pagar a tua academia, porque ele é um atleta, você está traindo quem paga, o aluno que está lá todo dia, né? Que é o cara que está ali para o teu serviço. Então você precisa entender o seu negócio de uma diferente, né? Então eu acho que esse entendimento é o que normalmente traz sucesso. Então, quando você divide o jiu-jitsu em diversos produtos, então você entrega o jiu-jitsu para o competidor em um determinado horário, você entrega o jiu-jitsu para a criança de uma forma totalmente diferente, você entrega o jiu-jitsu para o praticante de forma geral num outro ritmo, você entrega o jiu-jitsu feminino, eventualmente separado. Você pode criar e fatiar o jiu-jitsu em vários produtos, mas tudo isso é jiu-jitsu e tudo isso vai comer um percentual da tua grade de horário
E aí você tem que fazer um estudo um pouco mais profundo para entender qual é o teu público principal. Então vamos dizer que você está numa região extremamente familiar, onde pode levar o pai, a mãe, o filho, e isso é o principal público da região que você está. Você focar na competição, por exemplo, pode ser que você não atinja o potencial que a tua academia tem, né? Então você estaria errando o teu target, né? Agora, de repente, você está numa região que, cara, que não tem um poder aquisitivo alto, que tem muita garotada, e você quer fazer um investimento na competição, tudo bem, isso pode ser a maior parte ali da tua grade de horário, entendeu? Então é um pouco de achar esse equilíbrio de acordo aí com a tua região e com o teu público. Pronto. E me diz uma coisa, o senhor tem o mestre Fábio tem um projeto, eu acredito que seja uma mentoria, Tatame Negócio. O senhor fala sobre um pouquinho disso nessa mentoria? Cara, existem dois programas, né, de treinamento de gestão dentro da nossa plataforma. Um é o Viver de Jiu-Jitsu, que é um produto de 30 aulas, onde a gente fala da operação em si. Então, a gente fala de estrutura técnica, que vai englobar aí como é que você monta um quadro de horário, como é que você lida com seus professores, como é que você estrutura a tua aula. Então, a estrutura técnica é um pilar. Depois tem a estrutura financeira, que é como você cuida do dinheiro da tua academia, como é que forma de pagamento, né, como é que isso deve ser administrado. E o terceiro pilar, que é o marketing digital, que é como é que você ganha novos clientes, né? Então, nesses 3 pilares, é um programa de 30 aulas inteiramente online. A gente lançou agora o que a gente acabou de finalizar a primeira turma. Acho que travou. Entrou uma ligação aqui. Não, tranquilo. Voltou aí? Voltou, tudo certo. Então, e a gente acabou, nesse mês agora, a gente lançou vai lançar uma nova turma do Tatame Negócios, que aí já é um curso um pouco mais voltado para a gestão em si, para o investimento, para a construção de um novo negócio. Então a gente fornece aí em 37 aulas, mais 3 mentorias dentro do curso, uma visão muito profunda, com muita ferramenta de gestão, né? Então a gente fala de aula de indicadores, aula de geolocalização, de geomarketing. Como é que eu sei se o meu lugar é bom, né? Como é que eu faço esse estudo de público? Quanto o meu aluno está disposto a gastar na minha mensalidade? Como eu precifico a minha mensalidade? Então o Tatame Negócios é um programa mais robusto. A gente fala de valuation, a gente fala de quanto vale o seu negócio, a gente ensina os alunos a criar um plano de negócios do zero, em 3 tipos em 3 modelos diferentes, em 3 tamanhos de academias diferentes. Então é um programa bem extenso, né? Eu faço junto com o Luiz Amoroso, que é um dos maiores gestores de academia do Brasil. Foi para quem eu recorri quando eu precisei de ajuda, quando eu não sabia absolutamente nada de gestão, que todo o meu aprendizado até então era de forma empírica ali, tentando e errando e acertando, mas o Luiz me deu a técnica. E a gente trabalhou junto durante muitos anos, e agora a gente juntou as forças, né? Enfim, se a gente juntar nós dois juntos aí, dá pelo menos uns 50 anos aí de estrada de gestão de academia, principalmente voltada para a arte marcial. Então, acho que é um programa muito bacana e a gente ficou muito feliz com o resultado da primeira turma. É um feedback maravilhoso e a gente vai agora lançar a segunda em breve aí. Boa. Quando lançar, manda pra gente aqui que a gente vai fazer questão de poder divulgar, né? Que eu acredito que esse trabalho vai ajudar e muito, não só os professores de todo o Brasil, né? Quer dizer, para os professores do mundo que estiverem interessados em crescer nos seus negócios. Mestre, seguindo aqui o cronograma das nossas perguntas, antes disso, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas. A gente vai estar, se der tempo, a gente vai estar fazendo no final aqui, podem ficar tranquilo, só para a gente não perder o fio e não perder a linha do raciocínio. Seguindo aqui as nossas perguntas,
Qual é a responsabilidade das federações na organização e evolução do jiu-jitsu, ao seu ver? Olha, eu acho que as federações, em geral, elas fazem um ótimo trabalho, mas a federação ela está diretamente ligada aos eventos esportivos, né? Acho que essa é a principal função. Quando você pensa na IBJJF, por exemplo, ela é uma entidade privada que organiza os melhores campeonatos do mundo, estão lá em 80 países, fazem um trabalho maravilhoso que difunde o jiu-jitsu, né? Que expande o jiu-jitsu, que rompe fronteira. Eu acho que isso é muito importante e acho que o esporte é um caminho de entrada. Agora, será que é responsabilidade da federação a imagem do jiu-jitsu? Será que é responsabilidade da federação como o jiu-jitsu se apresenta para a sociedade? Eu acho que não é. Eu acho que essa responsabilidade é dos professores. Porque a federação, ela é como eu falei, um órgão regulador do campeonato, mas a federação não tem poder de vir na minha academia e dizer como eu vou ensinar, né? Então, acho que é muito da gente trazer para os professores mais informação para que eles entendam a melhor maneira de gerir o negócio deles, a melhor maneira de passar o conhecimento deles para os alunos, para que os alunos entendam e sejam formados dentro de um ambiente saudável, porque é isso que vai fazer a imagem do jiu-jitsu mudar perante a sociedade. Não adianta que a federação querer impor e cuidar de tudo, porque é simplesmente impossível. A federação está ali para organizar eventos de muita qualidade, para botar ali, né, todo a nossa filosofia, nosso respeito, né, todo o código marcial ali dentro da competição. Acho que é muito importante e acho que a federação tem que zelar por isso. Agora, tem muita coisa de responsabilidade dos professores e muito também do praticante. Quer dizer, acho que todo mundo que está envolvido nesse grande organismo jiu-jitsu tem a sua cota de responsabilidade, né? E eu acho que todo mundo se ajudando, por isso que eu sou muito adepto aí da questão do compartilhamento de conhecimento, né, cara? De você poder realmente ensinar as pessoas que buscam, né, a informação e não sabem onde achar, que é o trabalho que vocês estão fazendo aqui dessas lives e tal. Eu acho que isso agrega, mas quem está do outro lado precisa ter a humildade, né, de querer fazer diferente e ter essa consciência. Então, acho que o papel da federação, basicamente, cara, ele é cuidar do esporte. Boa. Mestre, falando agora, voltando, né, esse assunto aí de pandemia, qual o maior desafio, na sua visão, que nós teremos agora nesse pós-pandemia? Qual o maior desafio? Eu falo de academias. Olha, eu acho que as academias vão retornar. A gente tem uma previsão aqui para o estudo, né, das academias em geral, de que a normalidade vai acontecer lá para março, abril. Até lá é um crescimento lento. Acho que as pessoas ainda estão muito assustadas, né? Acho que no Brasil, principalmente, teve uma pressão e um pânico gerado por mídia e muito por desconhecimento, né? De não saber exatamente o tamanho da gravidade, como funcionava essa questão do vírus e tal. E as pessoas ficaram muito assustadas. A gente está vendo isso no retorno, né? Tem gente que ainda não se sente confortável de voltar a treinar. Por outro lado, tem vai existir uma demanda reprimida, né, das pessoas. Primeiro porque, infelizmente, muitas academias não conseguiram atravessar o deserto. Então, vai ter praticantes de jiu-jitsu que não tem mais academia para treinar. Então, existe aí uma demanda reprimida. Existe também uma oportunidade pelas pessoas que se conscientizaram de que o melhor remédio para uma eventualidade dessa como a gente viveu é cuidarmos da nossa própria saúde, né?
Eu tenho pouco medo do Covid, tenho pouquíssimo, porque, cara, eu cuido da minha saúde, sempre cuidei, a vida inteira. Então, eu não acho meu sistema imunológico. É claro que o risco sempre existe, né? E eu não dou mole para ele. Mas, assim, eu me sinto confortável por como eu levo a minha vida. E eu acho que as pessoas estão entrando um pouco mais também nessa consciência de saúde. Isso beneficia todo mundo que provê atividade física, que provê bem-estar, que provê saúde, que é o caso do jiu-jitsu. Então, como é que você, academia, você, professor, está se posicionando, né, na tua comunidade? O que você está ofertando? Né? É isso? Porque se for isso, eu acho que você vai ter uma boa surpresa. Agora, se você estiver ofertando somente o jiu-jitsu voltado para o casca grossa, para o campeão, para o cara que quer viver daquilo, talvez você não pegue esse filão aí que certamente vai acontecer no retorno. Então, nesse retorno, os professores têm que enxergar o jiu-jitsu como um todo. Sem dúvida. Não só no retorno. Já deviam fazer isso. Sim, né? Claro. Mas agora de forma... agora fica mais evidente a necessidade. Né? Acho que tem que voltar com muito cuidado. Né? A gente teve o cuidado de compartilhar o nosso protocolo que a gente desenvolveu baseado aí em toda a experiência de todas as nossas academias ao redor do mundo. A gente criou um protocolo específico para o jiu-jitsu. Esse protocolo está disponível no site da Aliança. Quem quiser ir lá fazer o download, está disponível para toda a comunidade. A gente tem feito aqui, a nossa academia já voltou, a gente já está praticamente 2 meses e pouco aberto. A gente já está na 4ª fase do nosso protocolo. A gente não teve nenhum caso, né, de contágio. A gente continua ainda com os grupos isolados, que se tiver alguma coisa, a gente consegue isolar um pequeno grupo que não compromete o andamento da academia. Então, a gente seguiu o protocolo, tem funcionado muito bem, não só aqui, mas em todas as nossas academias no mundo que vem usando ele, né? Então, acho que quem estiver se preparando para voltar e estiver um pouco inseguro de como fazer, fica à vontade para usar o nosso protocolo aí, tá aí para a comunidade toda que precisar. Baixar o protocolo e tudo vai dar certo. Mestre, acompanhando a pergunta e a resposta que o senhor fez agora, Academia Brasil Combat mandou uma pergunta aqui dizendo assim: como lidar com a oscilação de alunos na academia? Então, a oscilação de alunos, ela está muito ligada à sua forma de pagamento. Né? Se você tem academias que até hoje fazem uma cobrança mensal do aluno. Né? Então, o aluno vai lá todo mês e paga no cheque, no dinheiro, enfim, como for a forma de pagamento. Isso cria uma flutuação, né, que o professor não sabe o dia de amanhã, quer dizer, ele não tem previsibilidade nenhuma. Então, as formas de pagamento evoluíram muito. Né? Hoje os contratos da academia, você vê, a Aliança São Paulo aqui, a gente chegou num ponto que nem contrato a gente tem mais. A gente já teve contratos anuais, semestrais, hoje nem isso a gente tem mais. A gente tem um preço flat, débito recorrente no cartão de crédito, e aí você trabalha o controle do teu cancelamento, que deve girar aí entre 3% e 4%, né, de taxa de cancelamento, que é o que você tem que, na outra ponta, vender de novos alunos. Né? Então, você tem uma estabilidade do teu negócio muito mais segura. Não pode existir essa flutuação. Existe, claro, sazonalidade. Então, você está na Bahia, o mês de fevereiro do carnaval, provavelmente ninguém se matricula na tua academia. Se você não tiver um plano que mantenha o cara ali o ano inteiro, né, ou pelo menos que, se ele parar só fevereiro, aquilo não seja negócio para ele, porque ele vai voltar pagando mais caro de alguma maneira, você fica com um negócio muito vulnerável. Né? Então, acho que essa oscilação de aluno está diretamente ligada na tua forma de pagamento. Boa. Então, tendo mais ideias e surgindo novas formas de pagamento, essa oscilação vai estar diminuindo, com certeza, né?
O que você vai sempre ter, sempre tem cancelamento, isso é normal. Então, como é que você controla 500 vidas, né, numa academia de 500 alunos? Como é que você controla 500? Pô, o cara é transferido do trabalho, o cara se machuca, o cara viaja, vai morar em outro lugar. Um monte de coisa pode acontecer, o cara se desestimula de certa maneira, né? Isso tudo pode acontecer. O que tem que ficar muito claro é que quando você tem um sistema de pagamento sólido, você trabalha somente na satisfação do teu cliente. E isso tem que ser o teu objetivo. Se você não conseguir entregar um serviço que o seu cliente está esperando, ou até mais do que ele está esperando, é natural que ele cancele o serviço, né? Por que provavelmente você não cancela a Netflix, que está aí sei lá, quem é assinante da Netflix é assinante da Netflix. Dificilmente você cancela. Por quê? Porque ele te entrega mais do que você paga, né? Ele fala assim, pô, você fala, cara, eu pago, sei lá, 20 e poucos reais por mês. Se eu quiser ver um filme e eu não tiver assinatura, vai me custar mais. Então, mesmo que eu não esteja usando, eu prefiro deixar minha assinatura correndo, né? Então, eles criaram um modelo de que eles entregam mais do que você gasta. Então, a conta para o cliente tem que ser sempre essa, né? A minha academia entrega mais em valor do que ela custa, né? Se o professor está voltado para isso, está preocupado com a satisfação do aluno, você nunca vai ter problema de oscilação. Entendi. Mestre, falando aqui sobre a nossa realidade, LS Team é uma academia, se eu não me engano, da cidade de Ilhéus. Olha o que ele mandou aqui. Iniciei a equipe do zero, com 10 meses já era a maior da cidade. Infelizmente, com a pandemia, veio e parou tudo. Então, essa é a realidade de muitas academias aqui no nosso estado, né? E assim, eu acredito que a gente está conseguindo levar um pouco de luz para alguns professores, né, que não sabiam de onde buscar informações, e com essas lives, e tendo a presença aqui de Fábio Gurgel, essa simplicidade em pessoa, onde traz informação de qualidade aqui, batendo papo com a gente, está sendo de um privilégio único. Cara, assim, o que eu acho que, é claro que, pô, você começou um negócio novo, né? Você tá ali motivado, tá tudo dando certo. Puta, vem uma pandemia, pô, é horrível, mas como eu falei no início da live, não se vitimize. Assim, foi horrível para todo mundo, né? Você já pensou que, imagina um cara que está numa posição de liderar uma empresa que tem 3 mil funcionários. São 3 mil famílias dependendo do cara e, de repente, o cara do dia para a noite, faturamento zero. Como é que faz? Né? Você consegue dimensionar o tamanho do problema dele? É muito maior do que o seu, do que o meu, né? Então, assim, se você fez acontecer antes da pandemia, você vai fazer acontecer de novo. Porque o jiu-jitsu não vai acabar, porque as pessoas vão continuar necessitando do que o jiu-jitsu proporciona. Então, o que você tem que ter é calma, resiliência, saber que isso vai passar, né? Fazer o máximo que você pode fazer, ficar em contato com os alunos, fazer aula virtual pelo Zoom, enfim, tudo que você achar que você consegue fazer para se manter conectado com o seu aluno, faça. Porque quando você tiver a oportunidade de abrir a sua academia de novo, os seus alunos tendem a voltar da onde eles estavam. E o seu negócio está recuperado e embora você tenha sofrido o baque, você vai recuperar e o seu negócio vai voltar a ser próspero. Pronto. Pessoal, então é o seguinte, o que o mestre falou, a gente já ouviu em várias outras lives que nós trouxemos aqui. Pegar a dica não distancie do seu aluno. Esteja sempre em contato, através de live, através de SMS, através de WhatsApp. Essa chave que o mestre falou agora aí, a gente já ouviu aqui várias vezes. Então, mais uma vez, é a dica. Né? Contato com seus alunos. Total. Essa é a chave do negócio. Mestre, eu tenho aqui mais 2 perguntas, porém, nós passamos 10 minutos do Fica à vontade, combinado. vamos aí. Se puder, vamos embora. Vamos nessa? Então pronto, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a Aliança. O pessoal mandou algumas perguntas, a gente vai tentar ler aqui no final. Sobre a Aliança, qual foi o suporte que a Aliança deu
os filiados agora nessa pandemia? Cara, você sabe que essa pandemia foi uma fase de muito aprendizado para a gente, né? Porque a nossa primeira preocupação, a gente tinha duas frentes, né? A academia aqui em São Paulo, em primeiro lugar, assim, emergencialmente, o que a gente faz, para definir uma política para poder passar isso para os nossos filiados. E aí a gente começou. Primeiro a gente regionalizou, né, as nossas filiadas, e hoje tem 300 escolas em 25 países. Então a gente regionalizou em 5 grandes regiões. Então a gente tinha Brasil, América do Norte, Europa, América do Sul e América Latina, quer dizer, e Pacífico, que seria Ásia e Oceania e tal. E a gente começou a fazer reunião semanal com todo esse grupo para dar o update para eles dos passos que eles tinham que ir tomando. Então, criando formas deles se conectarem com os alunos, trazendo conteúdo para que eles pudessem compartilhar com os alunos, promovendo live com todos os nossos filiados. Todos os nossos filiados tiveram a oportunidade de fazer live com os 3 fundadores, comigo, com o Gigi e com o Mestre Jacaré. Então, durante a pandemia, a gente fez pelo menos cada um aí 100 lives, né? E assim, e tudo no intuito de criar para os nossos filiados esse suporte. Por que eu faço agora? Então, cara, nessa fase aqui, a gente está fazendo isso, isso e isso. Então, o filiado ia seguindo. A gente teve, assim, pouquíssimas academias que não conseguiram ultrapassar. A gente ainda tem algumas academias fechadas, né? Mas a gente conseguiu dar um suporte muito bacana. E quando a gente criou o protocolo, esse protocolo foi usado junto a prefeituras, ele foi usado para as academias abrirem com segurança, ele foi divulgado para todos os alunos, então os alunos se sentiam muito mais seguros e viam que a academia estava com suporte realmente ali, estava embasado na questão do retorno. Então a gente se manteve muito próximo, né, de todos os nossos filiados. Na verdade, essa pandemia aproximou a gente. Né? E agora que a gente está voltando, as academias voltando com tudo, a gente está, na verdade, tirando proveito disso. Né? A nossa relação acabou melhorando muito. Né? A gente falava com os nossos filiados diariamente. Para você ter uma ideia, quinta-feira, se eu não me engano, era a reunião do Pacífico. Eu fazia reunião daqui às 5 da manhã, porque a gente está 12 horas, 13 horas atrás. Né? Então, fazia na quinta com eles, na sexta era América Latina, na segunda era Brasil, na terça Norte América. Então a gente foi mantendo esse contato e foi bastante proveitoso. A gente trouxe gente de fora, de outras áreas, né, para bater papo, para contar um pouco da visão. Então acho que os nossos filiados ficaram, de certa maneira, bem assistidos. Né? Nosso feedback deles foi muito positivo aí, do nosso comprometimento com eles durante a pandemia. Então, segue também a chave que o senhor disse aí, né? A questão do contato, manter o contato, trocar informações. Acho que essa é a chave mesmo, né? Ser transparente, acho que ser verdadeiro, ser transparente, manter, obviamente, o contato, mas principalmente, cara, entender que nós, como associação, né, a Aliança, ela é uma prestadora de serviço. Então, assim, se eu não entregar conteúdo, se eu não entregar serviço para o meu filiado, qual a razão para ele ser Aliança? Né? Acabou aquela coisa do, não, porque você é aluno do aluno e aí você foi formado. Não, a relação não pode ser essa relação é frágil. A relação de você querer ser Aliança é porque eu te entrego tanto conteúdo, tanta coisa, eu faço tua academia andar tão direito, eu te entrego a metodologia totalmente pronta, eu te entrego o conteúdo de marketing, eu te entrego uma série de coisas num pacote que faz a tua academia ter sucesso. Porque o sucesso da Aliança é o sucesso do filiado, pô. Não tem outro caminho, entendeu? A Aliança não pode ficar bem se todos os filiados estiverem mal. Então, o nosso trabalho aqui é instruir os nossos filiados para que eles possam ter sucesso nas suas próprias academias. É uma prestação de serviço. Boa. Como você falou anteriormente, a questão do marketing, teve um internauta que mandou aqui uma pergunta. O Hudson Andrade, o marketing representou... o que o marketing representou no crescimento da Aliança?
Olha, você sabe que não, a gente tem um. É claro que a gente cuida da parte de marketing, mas isso nem é uma. O crescimento da Aliança, como associação, ela não vem do marketing. Porque a Aliança ela cresceu, primeiro, de dentro para fora, né? Então a gente tinha aí. A gente tem uma história, né, de 27 anos aí de estrada formando gente. Então, o professor que se forma ali dentro, naturalmente, ele passa a ser um representante. A gente quer cada vez mais construir esse caminho de uma forma mais profissional, né? Criando aí. Eu estava até numa reunião hoje falando sobre isso, criando esse caminho, né, do atleta se profissionalizar no jiu-jitsu dentro do nosso time. Mas a gente também teve uma exposição dentro da comunidade do jiu-jitsu pelos resultados que a nossa equipe teve. Então a gente também recebe, né, muita gente que vem de tem outra formação, mas que acredita na nossa proposta de jiu-jitsu, né, da forma como a gente trata o jiu-jitsu, do profissionalismo com que a gente leva o jiu-jitsu e quer fazer parte disso. Então, o crescimento da Aliança ele ainda é, de certa maneira, orgânico, porque ou ele parte de dentro da associação, das nossas escolas, ou ele vem através do jiu-jitsu orgânico ali da comunidade que acompanha o nosso trabalho, né? A gente tem um plano de marketing aí agora que eu vou te dizer mais, não é nem um marketing direto da Aliança, cara, é muito mais um marketing para o jiu-jitsu como um todo, né? Porque eu acho que eu sou realmente defensor da ideia de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Todos os barcos sobem. Então, eu imagino que se eu ajudar o jiu-jitsu, eu estou ajudando mais a Aliança do que se eu me focar em crescer só a Aliança. Né? Eu acho que o jiu-jitsu precisa de uma visão diferente. Eu acho que o jiu-jitsu precisa chegar na sociedade de uma maneira diferente. A gente precisa comunicar para as pessoas os benefícios que o jiu-jitsu traz. E se eu consigo fazer isso através da estrutura que a Aliança criou e beneficiar o jiu-jitsu inteiro, a gente não tem academia em Salvador, por exemplo, mas se eu conseguir fazer que um monte de gente de Salvador comece a treinar jiu-jitsu, isso é bom para mim. Isso vai abrir um mercado que, de repente, amanhã alguém vai se interessar e a gente vai montar uma aliança em Salvador. Né? Então, eu acho que é um pouco dessa cultura, desse entendimento que é como a Aliança pensa o marketing, entendeu? Boa. Mestre, tem um professor da divisa da Bahia com o Espírito Santo, Francisco Rossi. Ele faz uma pergunta aqui. Como fazer para conseguir sobreviver do jiu-jitsu e quem quer atingir as crianças e adolescentes mais vulneráveis, uma vez que elas não têm condições financeiras para pagar mensalidades? Então, existem caminhos, mas alguém tem que pagar a conta. Então, quando você pensa no que é uma questão de projeto social, né, que eu acho que é uma realidade bastante grande no jiu-jitsu hoje, mas que muitas vezes é entendido da forma errada. O projeto social não significa que o professor tem que ser voluntário, não significa que o aluno... assim, o que importa é alguém tem que pagar. Se você tem um patrocínio, tá ótimo, você pode fazer um projeto social. Hoje existem, inclusive, leis de incentivo ao esporte que te permitem escrever um projeto, levar no Ministério, o Ministério aprova aquele projeto, você capta dinheiro de renúncia fiscal. Então as empresas botam dinheiro no teu projeto e você faz aí a sua ação e entrega jiu-jitsu para quem não pode pagar. Agora, simplesmente pegar o grupo para dar aula sem receber nada, cai naquele ponto que a gente falou anteriormente no início da live. Quanto tempo você vai fazer isso? Até quando você consegue trabalhar sem ganhar dinheiro? A sua gasolina vai acabar, vai chegar uma hora que você vai ter que falar, cara, não aguento mais, vou fazer outra coisa. Né? Então, não é que você não deva fazer o projeto social, é que se você quiser fazer o projeto social, você precisa estruturá-lo e achar onde captar o dinheiro. Né? Não tem almoço grátis. Não existe isso. Né? Você precisa produzir. Você precisa conseguir, de alguma maneira, financiar aquela operação.
Senão, não tem como sustentar. Então, o caminho é montar o projeto, Secretaria de Esporte do Estado, e assim, conseguir pelo menos o primeiro passo, né? Eu não assim, eu dei o exemplo da esporte para uma liga que existe, né? Que você pode ir atrás. Sim. Eu nem gosto de enfiar o Estado nisso. Eu acho que você pode conseguir isso na tua cidade com patrocinadores locais que entendem que você faz um bom trabalho. Mas o ponto eu não vou lá pedir o patrocínio como se eu fosse voluntário, porque eu não posso ser voluntário, porque se eu for voluntário, eu vou ter que parar de dar atenção para aquilo e dar atenção a outra coisa, que vai me dar o meu sustento. Né? Claro. Então, eu tenho que criar um projeto que já englobe, falar assim, olha, eu vou ganhar tanto de salário desse projeto, o projeto vai custar tanto, o campeonato custa tanto, a alimentação custa tanto, puta, eu tenho essa conta por mês aqui. Quem que pode me ajudar aqui? Quem que pode patrocinar? Puta, conseguiu o patrocínio? Faço. Não consegui? Infelizmente, não faço. Não tem milagre. Alguém realmente tem que pagar a conta, não tem para onde correr. Né? Pois é. Mestre, tem mais outra pergunta aqui, ó. Maurício, em que momento foi a transição em que momento e como foi a transição de professor para focar na liderança da equipe? Já legal. Da aliança, né? Muito legal. Essa pergunta, eu tenho respondido ela até com uma certa frequência, mas eu gosto de fazer um gancho na realidade com a realidade de muitas pessoas. Né? Eu acho que as pessoas têm que se programar para as transições que a vida vai impor. Então, quando você é um atleta, você sabe que você não vai ser atleta para sempre. Né? Você tem uma data, você vai expirar a sua condição aí de vigor físico, né? Você sabe que a tua carreira vai acabar em determinado momento ali, entre os 30 e 40 anos, você vai ter que... Como eu me preparo, né, para essa transição? Porque se eu não me preparar, a minha carreira acaba e eu não tenho nada. Né? Aquele papo de que você se manter estudando e você vê outras possibilidades, isso está dentro dessa preparação para você fazer uma boa transição. Eu fiz uma boa transição quando eu decidi parar de competir, até porque eu sempre dei aula junto, era uma outra época, né? Então, eu era atleta e professor ao mesmo tempo. Quando eu parei de competir, eu simplesmente botei mais energia na construção da minha academia. Eu construí uma academia de sucesso, mas eu entendia que a aliança era muito maior que a minha academia. Então, eu trabalhei muito para ter uma academia modelo, para que eu pudesse replicar aquele modelo nas outras filiais e levar o meu conhecimento para ajudar o desenvolvimento dessas academias. Então, quando eu entendi que a minha condição de dono de academia, de professor-chefe ali, de estar todo dia no tatame, aquilo estava chegando ao fim de um ciclo, porque eu acho que a qualidade vai caindo, né? Eu não tenho mais a mesma qualidade técnica que eu tinha há alguns anos atrás, eu não tenho mais a disposição física de ficar horas e horas no tatame, eu dava 11, 12 aulas por dia, né? Então eu não tenho mais essa condição. Então eu fui me preparando para fazer essa transição também. E aí eu saio de dono de academia para ser o gestor da Aliança como associação, carregando toda essa bagagem de anos no jiu-jitsu, né? Esse ano eu faço aí meus 31 anos de faixa preta, e eu passei por todas essas fases. Então, acho que você se preparar para as transições é fundamental, para que elas sejam mais suaves. Toda mudança gera uma série de... gera um pouco de insegurança, gera um certo desconforto, né? Mas isso é muito importante, que você se acostume a fazer. Sair da zona de conforto é sinal de que você está tentando realizar algo que faça sentido, que tenha significado. Né? As coisas que têm significado não acontecem sentado no sofá, na sua zona de conforto. Você precisa realmente ir ao extremo, visitar o extremo de vez em quando, entendeu? Isso é verdade. Mestre, falta 5 minutinhos para completar 1 hora de live. A gente já sabe que a live vai cair. Queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez a disponibilidade em ter esse tempo, né, para bater um papo com a gente aqui e levar para os professores da Bahia mais informações.
Eu queria só as considerações finais e o que a gente pode esperar da Aliança para 2021. Olha, cara, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito honrado de bater esse papo com vocês aí, levar um pouquinho de como eu penso o jiu-jitsu, né, o negócio de jiu-jitsu para o pessoal, principalmente aí da Bahia. Claro que tem gente daqui do meu lado assistindo também, mas eu acho que é muito legal poder falar com o pessoal daí. Queria não deixar escapar aí o que a gente começou no início das dicas literárias para o pessoal que quer aprender um pouco mais de gestão, quer um pouco entender um pouquinho do mundo dos negócios, né? Acho que, como no jiu-jitsu, ninguém nunca é bom nisso, né? A gente tem que estar estudando constantemente. Mas tem um livro que eu acho que é bem pontual assim na questão da relação do professor de jiu-jitsu com o negócio, que chama O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber. Ele é um livrinho pequeno, mas que é muito importante para os professores entenderem o porquê que eles vivem esse problema todo, entendeu? Eu deixaria essa dica para vocês aí, e aí quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu acho que a leitura do Jim Collins é uma leitura bem legal de fazer também. E aí tem Andrew Groove, aí enfim, tem uma série de outros escritores que falam de negócio, que falam de gestão, que são bem legais também. Mas o importante é a gente estar o tempo inteiro atrás de conhecimento, né? Acho que isso é fundamental. Eu estou aqui eu estou terminando o meu segundo volume do Musashi, não sei quem de vocês já leu aí, é a história do samurai mais famoso do Japão, um livrinho de 1.800 páginas. Aí eu estou Pequeno. Eu estou terminando ele hoje aqui. Agora, essa última meia hora, eu vou terminar. Então, assim, manter a leitura como rotina na vida de vocês é tão saudável quanto o treino, né? Então, acho que vocês puderem aprofundar um pouquinho aí, isso aí, botar isso na rotina de vocês, tenho certeza que vai ajudar muito. Muito obrigado aí mais uma vez pela parceria e pela audiência de vocês aí. Muito feliz, mestre, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a gente vai deixar essa live gravada no IGTV. Quem não teve a oportunidade de assistir todo, corre no IGTV, daqui a pouquinho já vai estar disponível. Vou colocar o Instagram do mestre lá e o Instagram da Aliança, o endereço do site, para que vocês possam estar baixando o protocolo, tá bom? Forte abraço a todo mundo, tamo junto. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite.